Olá, bem-vindos a todos. Nós vamos hoje continuar as nossas conversas com o Dr. Abel Magalhães e hoje, particularmente, com um tema que eu gosto imenso, que é o da espiritualidade. Abel, como psicólogo, filósofo e estudioso de teologia, como é que tu desmembras a palavra espiritualidade? A palavra espiritualidade, em termos de palavra do português, que quase todas são desmembráveis, nós temos muito poucas palavras simples, quase todas as nossas palavras são compostas. Esta é uma palavra composta, mas o principal nela, a parte mais comprida é a palavra espírito, porque todas as palavras é característica de... Ora, para mim, a palavra espiritualidade é, se quisermos, é característica daquele trabalho, se quisermos também daquela pessoa, uma pessoa com uma alta espiritualidade, uma pessoa que tem esta característica, ela cuida de trabalhar, de cultivar, de deixar, procurar os caminhos do desabrochar do espírito. Claro que aqui o grande problema é o que é que cada um entende por espírito. Portanto, o difícil aqui não é o dado e idade, é isso, o espírito, a dimensão espiritual em nós, a dimensão do ser humano, que é um ser tão complexo que até tem uma dimensão espiritual, que nós dizemos espiritual religiosa, que nós dizemos hoje, agora como temos o medo de alguma forma compreensível e justificável do espiritual, já começamos a dizer no ético. No ético, que no fundo vem da palavra nous, que no grego quer dizer pensamento, ideia, o mundo das ideias do Platão, portanto é uma concepção dele, e nós, enfim, quando vamos buscar a palavra no ético em vez do espiritual, mas aqui eu gostava de saber transmitir isto. O grande desafio nosso, de seres viventes que querem aprender a viver, é vamos, tanto quanto possível, fugir do nosso condicionamento das palavras aprendidas e vamos, através delas, ver se chegamos, através delas e não só, ver se chegamos, mas essas palavras, que são meros sinais convencionais, falam de que realidade? Portanto, aqui não interessa se a palavra se é espiritual, se é no ético, não importa. De que realidade do ser humano estamos nós a falar quando dizemos a nossa dimensão espiritual? Isto é que me interessa. E por isso, quer dizer, eu gostaria muito de conseguir passar esta ideia. A ciência, a técnica e a arte de descobrir o mundo espiritual nosso e o mundo espiritual dos outros e o mundo espiritual que, no fundo, alimenta-nos a nós, alimenta aos outros e alimenta a vida humana de uma forma muito especial. Porque, para já, não falamos de outros seres com espiritualidade. Falamos de anjos, falamos de Deus, etc., mas, no fundo disso, nós não sabemos do que estamos a falar. O que nós sabemos é que nós, humanos, temos uma dimensão que nos inquieta, no sentido que queríamos saber mais, somos insatisfeitos, temos capacidade de nos amar, temos capacidade de nos odiar, temos capacidade de nos acolhermos, de nos criarmos uma mística de proximidade e, ao mesmo tempo, temos a capacidade de ser o inverso disto. E é esta força que a mim me encanta e que eu gostaria de, quando falamos de espiritualidade, desmembrar em cada um de nós o que é isso. Esta Ilíria que está aqui diante de mim, o que é a Ilíria e o que é o espírito que faz que esta Ilíria se interesse por isto, sorria desta maneira, com esta
cara de transparência de uma coisa que é característica, que tem beleza, bondade e verdade. Busca de beleza, busca de verdade, irradiação de bondade. O espírito, no fundo, é isto. Agora, e o que é que diferencia a religiosidade da espiritualidade? Eu gosto de pensar assim e parece que aqueles estudiosos da história e da filosofia das religiões, parece que é assim. A espiritualidade é inata ao ser humano, nasce conosco. Mas como nós nascemos, como é que é dizer, com fome de comunicar, nascemos com fome de amar, com fome de comer, mas nascemos, como é que é dizer, quase impotentes, nascemos em semente. Então, quem cresce conosco precisa de nos ensinar, enfim, a arte de comunicar, ensina-nos a língua, ensina-nos os gestos, etc. E então, para nos ensinarem a acolher e a desenvolver o espírito, também se criaram culturas específicas. Portanto, as religiões são, como é que é dizer, monumentos culturais que visam ajudar o homem, enfim, a acolher essa sua dimensão e a saber orientá-la no sentido de desabrochar. O que é que aconteceu? Uma vez organizadas, muitas vezes começa a luta. Nós somos melhores que vós. Era como se nós, pronto, e sabes que há gente dessa, tivéssemos vergonha de ser português e não quiséssemos falar português porque epá, é uma língua parola. Outros dizem é uma língua extraordinária. Para nós não nos interessa se é parola, se é extraordinária. O que nos interessa é o nosso instrumento, é a língua materna, é aquela através da qual nós nos expressamos. Então, com as religiões passa-se um bocado isto. Não me interessa se és hinduísta, se és enfim, islâmico, se és... O que me interessa é tu estás a ser fiel, através da tua religião, estás em busca de quê? Repara que o grande Gandhi, os três grandes valores dele era, como é que dizer, a não violência, e para ele a não violência era a expressão da bondade e a convicção de que essa é a única forma de nós nos aproximarmos. E o respeito pelas religiões de cada um. Muitos dizem que ele nunca se converteu ao catolicismo por uma questão meramente política. Ele mesmo diz que não. Ele diz que nunca sentiu necessidade de mudar. O que ele sentiu foi necessidade de ser coerente, de conhecer o que é o fenómeno religião, e é que essas tradições, essas heranças culturais lhe deram, e como ser fiel a isso. Para mim, a grande diferença é nós pensamos que religião é aquilo e andamos aqui a discutir as verdadeiras, não é? E daí, já me ouviste dizer isto tantas vezes, a minha admiração por esse homem, penso que é Ansali, que escreveu isto. Se todas as religiões, todos os grupos filantrópicos, todos esses e essas, porque há grupos femininos que dizem interessar-se pela salvação do homem, e nós até desvirtuamos a palavra salvação, é ir para o céu. E a salvação é viver com saúde física, biofísica, intelectual, ético-moral, espiritual ou no ética, psicossocial e psicoafetiva. Quer dizer, a salvação do homem é realmente guindar-se a uma descoberta da sua felicidade em plenitude aqui. E depois o resto, como é que diz São Paulo, se tem continuidade ou não, isso a gente não anda aqui por causa do depois da morte. A gente anda aqui porque estamos aqui e isto tem um tempo, é uma porção de tempo e uma porção de espaço
muito limitada, enfim, em comparação, pode que aproveitar isto bem, e essa será a forma melhor para, enfim, acreditando que há depois, esta é a melhor forma de chegar ao depois. Esta é a minha convicção. Obrigada. O que é que tu dirias para uma pessoa que não acredita em Deus? Eu digo, não é possível ao ser humano, não é possível não acreditar. Eu gostaria, era de, tal como nós estamos fazendo, na busca do ser, a nossa experiência de buscadores do ser, nós vamos pondo os pontos de vista sobre o ser, sobre a mesa. E nenhum de nós tem a pretensão de eu é que sei o que é o ser. Mas nós estamos, afinal, o que é o ser? O ser Ilídia, o ser Marcela, o ser Abel, o ser Joaquim. Já sei que a Marcela, são todos diferentes, mas a gente tem aqui este ser que é comum. Afinal, o que é comum e o que é que faz a diferença? Esta é a nossa busca. E é a nossa partilha. Repara, há quantos meses já nós estamos de volta disto. Então, relativamente ao problema de Deus, no fundo mas a que é que tu chamas Deus? Se calhar tu és ateu de um Deus de que eu também sou ateu. Eu digo-me crente. Se calhar tu és ainda mais crente que eu do Deus. Agora, tu não lhe chamas isso. Se calhar chamas-lhe justiça, se calhar chamas-lhe amor, se calhar chamas-lhe evolução, se calhar dás outros nomes, mas vamos deixar os nomes de parte e vamos, de que é que estamos a falar? E aí não há Deus, porque todos nós queremos uma coisa. Todos nós queremos, visceralmente, nós queremos ser felizes. E todos nós experimentamos isto. A gente é feliz quando consegue estar com alguém e esse alguém sorri para nós, como tu estás sorrindo para mim agora. Quer dizer, em que a gente veja que aquele sorriso é cândido, é acolhedor. Isto é o que todos buscamos como seres humanos. E agora a gente pode pôr a questão, e de onde é que isto nos vem? Essa fome de... E onde é que isto nos leva? O que é que isto nos traz? Então, os filósofos antigos diziam, e isso nós chamamos Deus. Pronto. Agora, não quer chamar isso? Tudo bem. Repara, eu chamar-lhe Deus e tu chamares-lhe God, ou chamares de Dios, ou chamar de Dios quer dizer dia, quer dizer luz. Há alguma diferença? O que a gente quer é, estamos a falar do mesmo com diferentes nomes. Eu, com os ateus, é isso que eu tenho a dizer, porque realmente somos ateus de algum Deus que nos venderam e que realmente não cabe na nossa cabeça. E há para aí cabeças que trazem Deus, que Deus nos livre. Entendo perfeitamente. E diz-me uma coisa, Abel, nós conhecemos grandes almas que escreveram sobre um processo que vivem, a que chamam a noite escura da alma. O que é que tu nos dirias sobre isso? Repara, não é, eu não sou um professor, nem sei que há professores de espiritualidade. Na ideologia, há uma cadeira hoje, enfim, de espiritualidade. E, enfim, toda essa gente que se dedica, tem essas coisas que chamam noites escuras da alma. Eu entendo assim, e repara, a minha visão é a minha. Claro. E é a partir da minha fazer partilha, não é? É a partir da minha experiência vivida em mim e ouvida, partilhada por outros comigo, que eu vou fazer das minhas deduções. Vou criando a minha percepção do que será isso, noite da alma. Eu entendo assim. Nós somos seres de natureza divina.
Isto é dito assim mesmo no hinduísmo, somos seres de natureza divina. Os salmos lá atrás, lá na cultura hebraica, diz quase divinos, tu nos fizeste, eles rezando, dizem-nos a Deus, mas quem é o homem que é um sopro? É como uma erva que nasce de manhã e à tarde já morre? Mas que é para ti, Criador? Que é para ti este homem que faz dele quase um ser divino? Então, eu sinto, todos nós, de vez em quando voamos, sonhamos, somos bons, etc. Então, isso é, como é que é dizer, é a nossa dimensão de origem. Nós nascemos, já aqui dissemos, ou já disse às vezes aqui frente a esta, nós nascemos para encarnar aquilo que, pronto, Jesus, que é um modelo mais corrente que há entre nós, ou pelo menos era, naquele em que eu cresci, ele falou do reino de Deus. E o reino de Deus é um reino aqui na Terra em que Deus, isto é, a preocupação do bem, seja a preocupação de todos. O que governa as relações é a preocupação de descobrir o bem para mim e para ti, porque eu, para eu estar bem, preciso que tu estejas bem. E quanto melhor tu estiveres, eu também estou. Então, esta fome, isto quando a gente se deixa, digamos, encandear por esta ideia, a gente até vive aquela experiência que os psicólogos chamam experiência da alegria que abole o tempo. O que acontece é que nós não estamos sempre nessa. A gente precisa de comer, a gente tem muitas preocupações, que é a nossa dimensão imanente. Isto aqui, estamos aqui com esta força toda, tu mais nova que eu, enfim, com essa, mas não pode esquecer, tu vais morrer, e eu também. Mas enquanto não morremos, nós estamos vivos e queremos aproveitar bem. Claro. Tu com os teus não sei quantos e eu com os meus a dobrar. Pois, mais ou menos, é. Mas vê, quer dizer, a felicidade não depende da idade. A felicidade depende da forma como. O que acontece é que todos nós temos aquilo que se chama momentos em que, gosto muito daquela ideia dos chineses, ninguém pode evitar que a passarada agoirenta das angústias, dos medos, da depressão, das incertezas, façam, como é que dizer, deem voltas à nossa cabeça. Esse tempo em que nós andamos aqui com essa passarada toda à volta da nossa cabeça são as nossas noites. E o nosso grande desafio é treina-te a aceitar isso, mas nunca deixes que essa passarada faça ninho nos teus cabelos. Porque quando a passarada se instala, já nem sequer há noite escura. Há só desespero, há desejo de morrer, há um desacreditar e querer que a vida desapareça, mas que mal fiz eu a Deus. Mas porquê? Quer dizer, a noite escura é qualquer coisa como, eu sinto esta passarada toda, não sei como evitá-los, mas há sempre uma luz. Eu vou acreditar, pronto, Deus ou aquilo em que a pessoa acredita, me vai ajudar. Daí muitos para, enfim, fazer frente a estes imprevistos e de que ninguém está livre, gostam de rezar aquela que eu gosto tanto, ó Senhor. Como lhe chamamos? Eu gosto de lhe chamar Abá, ou lhe chamo um Senhor, ele tem muitos nomes, e sabes que como é que se chama a Revolução Montana, é inventar nomes. O Rumi, que foi o grande místico da Síria, não é? Sim. Repara, eu estive lá no túmulo dele, aquelas contas que eles têm, parece o nosso terço, que não tem divisões. Aquilo são tem tantos mais, quantos mais nomes eu descubro de Deus. Portanto, eu vou acrescentando
digamos, contas, quantos mais novos, e Deus é rei, Deus é pai, Deus é grande, Deus é amigo, Deus é irmão, Deus... Quer dizer, o que está aqui é eu mesmo, nas noites escuras, nesses períodos, e então a minha reza é, para que hoje nada suceda, que tu e eu juntos não possamos resolver. A grande oração de uma alma grande, num período de noite escura, a grande oração ao Senhor. Eu sei que tu não me faltas. Eu tenho é de ter paciência comigo. Claro que outros depois fazem toda uma teologia, enfim, a meu ver, teologia da treta, Deus a provar, a meter a alma à prova, etc. Como se Deus fosse um sacana que gostasse de castigar as pessoas a ver se tu... Mas Não é, nesse quer dizer, sentido também nós podemos... Isso faz-me alguma confusão quando vamos refletir sobre o caminho de Jesus, de Cristo, Jesus Cristo, por tudo aquilo que ele passou, não é? Do seu sofrimento, da sua perseguição e crucificação. Porque é que isso foi tão necessário se nós temos um Pai que é todo o amor? E por isso mesmo, quer dizer, os bons teólogos, na minha ótica, porque eu realmente sou um apaixonado pela teologia, mas farto-me de dizer, porque é assim que eu sinto e penso, isso, porque penso, sinto, e porque sinto, penso. Há aqui bem, que filosofia é o gosto pelo saber, o gosto pelo desvendar, afinal, eu nasci para quê? Eu vivo para quê? Que sentido tem a vida? Que sentido tem ser homem? Pronto, isto é filosofia. Depois, a teologia começou a criar respostas. O homem é para o céu, etc. Eu não sei se estás a ver. É a filosofia criando dogmas. E depois, graças a Deus, a própria teologia evoluiu não no sentido de criar dogmas, mas no sentido de canalizar a reflexão filosófica, no sentido de centrar isto à volta deste mistério. O que é que, desde que homem é homem, como é que aparece essa ideia de Deus e qual é a história do homem na sua relação com Deus e dizemos também a história da relação de Deus com o homem. Mas não sei se estás a ver, é a mesma questão vista por ângulos diferentes. Sim. Porque nós, da história do homem na sua relação com Deus, nós podemos falar. Mas do resto podemos arquitetar, podemos imaginar. Claro, Mas não podemos dizer. Entendi. Agora, o que nós falamos realmente, se Deus é o transcendente, como é que na história das culturas, na história das pessoas, os homens que estão na sua imanência, amarradinhos aqui até à morte, e por muito que eles sonham, são sempre imanentes, por isso é que eles têm noites escuras, como é que eles se relacionam com essa transcendência? Isto é a teologia. Claro, e podemos fazer deduções. E aí entra a espiritualidade no sentido de ciência, técnica e arte de ajudar as pessoas a ouvir a voz do Espírito. E o Espírito, nós temos a palavra Espírito, mas a palavra primitiva na nossa cultura judaico-cristã era Ruá. E Ruá quer dizer força. Quer dizer, no Gênesis diz que era o caos. Era uma confusão, não havia nada, era tudo escuro. E Ruá diz, faça-se luz, e apareceu a luz. Apareçam peixes na água, e apareceram animais na terra, ervas. Repara, é o sonho do homem, traduzido aqui nesta linguagem tão bonita, uma linguagem simbólica. Claro, se nós queremos ver naquilo uma história, a gente depois choca com uma data de coisas. Então aquilo foi escrito, vamos lá ver, penso que foi escrito há 3.000 anos. E o homem desde quando? E a gente vai ver que estão lá muitas coisas que são culturas de outros povos. Eles andaram presos daqui nos seus cativeiros e foram assimilando. Portanto,
para mim, o bonito da teologia é pensar o homem como um ser inquieto. Por isso é que eu gostei tanto, pai. Eu lembro-me, ainda sei ver o livro onde isto está, a primeira vez que eu disse, mas o homem é um ser de desejo. E a palavra desejo vem de desir, de sir. Sir não é ser. Sir é uma palavra, penso que, olha, não sei escrever, quer dizer estrela. Então, a nossa palavra, o espaço sideral. Então, o homem é um ser de desejos, é um ser nascido para as estrelas, homem. Ele não se contenta com... Quer dizer, isto de saber, nasci, vivo aqui meia dúzia de dias e vou morrer, isto é pouco para mim, cara. Eu quero mais, eu quero transcender, todos somos assim. Busca da transcendência, não é? É a transcendência. Transcendência quer dizer ir além de mim. E para mim a espiritualidade E é ir além do assim, sofrimento também. como? Ir além do sofrimento. Penso que seria um bom assunto para o próximo vídeo, não achas? Sim, para mim é um tema que, repara, às vezes a ideia que damos de Deus e a ideia que damos do sofrimento, eu tenho aqui presente, e eu gostava tanto da senhora, ela já morreu, mas uma vez estava ela doentinha, o marido que ainda é vivo, mas está há muitos anos já, coitadinho, sem noção de si, é mais vegetativo. Uhum. E eu fui, passei, visitar, pronto, naquela incapacidade que muitas vezes a gente tem de comunicar, o que é que a gente vai dizer numa situação destas. Porque todos nós sabemos que o que mais faz sofrer o ser humano é a tomada de consciência da sua impotência para ajudar aqueles que ama. Então, o que é que eu havia dizer? Ela, ver o marido assim, ela vê-se doente, ela vê-se, eu disse, bom, há que a gente conformar-se com a vontade de Deus. E ela diz-me assim, com toda assim, Deus também só se lembra de nós para o mal. Repara, uma mulher que toda a vida foi praticante, foi não sei o que mais, assim, aquela cristã comum. E a ideia que ela tinha de Deus, por causa do sofrimento, quer dizer, ela agora estava a ver tudo, e Deus não ouvia, quer dizer, então penso que é outra questão muito importante, porque uma das lacunas da nossa religiosidade, é engraçado, a teologia cristã está cheia dessas lacunas, nós pintamos Deus, às vezes, com um filho da mãe, que é tão mauzinho, tão mauzinho. Eu lembro-me desta imagem de um professor, que eu admiro muito, que diz assim, imaginai que tendes um ser querido, um cônjuge, um filho, um pai, alguém muito querido no hospital. Quer dizer, vós estáis preocupados porque é alguém muito importante para vós na vossa vida. E vós sabeis que lá há um médico que, se vós conseguisses dar-lhe a volta, ele podia curar aquela pessoa. Mas ele faz-se rogado, só se me pedires muito, só se me merecer não sei o quê. O que é que vós pensarias desse médico? Ele pode, Mas não não lhe faz. custa nada, mas ele como que se dá o gozo de vos fazer sofrer, só se tu. E dizia-lhe, nós às vezes fazemos esta imagem de Deus, quer dizer, Deus está-se marimbando, mas se nós pedirmos muito, se nós... Isto é uma caricatura horrível de Deus. Como é que se pode acreditar num Deus assim? Portanto, Deus não quis. Deus não Mas quis. esse é um tema que eu gostaria muito de abordá-lo contigo no próximo vídeo, porque este já vai longo. Mas eu via lá em casa que a minha mãe tinha a ideia, né, de que nós precisávamos de sofrer para purificar e passar por esse processo para Sim. ser reconhecido pelo Pai, por Deus. Repara,
repara, dá ou não dá para perceber que uma religião dessas, enfim, com as novas luzes que vamos tendo, dê para isso não dá para aguentar mais. Pois, exato. Eu acho que dá Repara, sim. eu penso, tu conheces-me e sabes que eu acho que sou profundamente crente. A mim encanta-me a vida, Savá, pai, mãe, em quem todos somos e vivemos, em quem tudo é e vivo, em quem eu sou e vivo. Isso Por esse encanta. caminho tu me encantas. É por esse teu lado em que tu és quem és, não é? Tens esse contato e essa fé imensa, não é? Quer dizer, eu não perdi nada da minha fé, antes pelo contrário, ao alargar a minha visão sobre Deus e sobre a relação do homem com Deus, a minha fé aumentou e aumentou o meu amor, o meu gosto. Por isso é que eu estou aqui nesta casa que estou. Claro. E repara, e antes de vir para aqui eu estive com toxicodependentes. E não ganho nada por isso, antes pelo contrário. Em termos de dinheiro, eu só Ganhas perco. em termos de pessoa, não é? Mas ganho em termos de pessoa, em termos de... Eu vejo que o meu espírito, a tal minha espiritualidade, alarga a sua visão e em mim vai acontecendo aquilo que cria-se um dinamismo de relação que atua por atração. Repara, se quiseres, agora fugindo, a sociologia diz que as pessoas felizes atraem muito mais do que as pessoas infelizes. Até brincamos com isso dizendo as flores bem cheirosas atraem mais abelhas do que as mal cheirosas. Pois, ainda bem, não é? Claro. Bom, muito obrigada então por este momentozinho. Vamos terminar por hoje o vídeo e voltamos com outros aí para trazermos mais desse teu conhecimento e partilha para todos. Tudo bem, olha, dispõe. Até breve. Tá. Obrigada. Obrigado, Deus, tá.